tem 3 pessoas, só tem 3 alunos. Eu vou tirar o tópico 7. Certo? Tirar o tópico 7. Então, vamos lá começar a nossa aula e vamos fazer o sorteio do segundo seminário. Né? Então, hoje a gente vai começar o capítulo 2. Minha programação é essa aula e quarta, e talvez na segunda-feira fazer aplicações. E na outra semana a gente já vai começar o capítulo 3. Né? Então, no capítulo 3 a gente vai resolver, na verdade, a gente vai começar com a equação de Schrödinger, um capítulo, e depois vai fazer a aplicação. Né? Então, vai ser 2 capítulos um só, vai dar um seminário só. Certo? Dos tópicos relacionados a ele. Certo? Bom, então, vou colocar aqui para vocês, eu explicar os 7 tópicos, né? Então, ela seria a teoria quântica da luz, que a gente está tratando agora ela como teoria e não como hipótese que a gente fez anteriormente. Então, é um artigo de 1905, está tudo lá no material do meu livro. O segundo seminário é a teoria quântica da radiação, também está lá no meu livro, 1917. Então, nesse seminário, a gente vai ver a 4ª forma de deduzir a fórmula de Planck. A gente já vimos 3, essa será a 4ª. Né? Essa teoria quântica da radiação. Né? Então, está lá e tem como deduzir a fórmula. O terceiro seminário é a lei de Planck e a hipótese dos quanta de luz, é o artigo de Bose, daqui a pouco vou mostrar qual é a referência. Então, essa vai ser a 5ª forma de deduzir a fórmula de Planck. Anote que já vi 3, 2 seminários, vai ser feito aí. O 4º seminário é um artigo de Louis de Broglie, que tudo está no meu livro, né? E está na referência lá citada, daqui a pouco vou falar. A radiação negra, isso é o título do artigo, né? Traduzido em francês, e o quanto de luz. Né? Então, é o artigo de Louis de Broglie, de 1922. Essa vai ser a 6ª forma de deduzir a fórmula de Planck. Então, vimos 3, e 3 seminários vai falar sobre a dedução, né, a mesma teoria, de forma diferente, a fórmula de Planck. Certo? O 5º seminário vai ser encolhimento de um pacote de ondas gaussiana. O 6º é uma análise mais matemática, é o que eu vou pular na minha aula de hoje da 4ª. Então, isso vai ser um seminário, então eu vou usar a ferramenta e deixar para um seminário falar sobre análise Fourier e transformada em Fourier. E também está lá em qualquer livro, texto, está lá no meu material que está dito aí. E o 7º é sobre a teoria BKS. Então, a teoria BKS ela foi formulada para tentar explicar o efeito cômputo, sem usar a teoria quântica da radiação. Né? Posteriormente, ela foi rejeitada. Né? Então, essa seria o 7º, a 7ª palestra. Eu vou tirar a 7ª, o número 7, e eu só vou sortear uma das 6. Certo? Porque eu não sei se o Daniel vem, né? Mas pela andar da carruagem, eu já estou começando a colocando só 6, porque eu faço uma programação. E essa programação a gente termina se perdendo. Então, eu coloquei os 6 aqui no chapéu, certo? Aí eu vou sortear na sequência da lista de chamada que a gente tem lá, né? Daniel, Gabriel, Eduardo, o Igor Barbosa, Igor Pereira, Mariana e Marco. Aí o Daniel, eu acredito que ele não está aí, né? Ou está? Não está, né? Eu vou tirar ele desse sorteio e vou sortear nessa sequência. Primeiro Gabriel, depois Eduardo e assim sucessivamente. Certo? Então, vou lá sortear. Né? E depois eu vou passar isso para você, mas só para a gente ver aqui. Então, o Gabriel vai ser o número 6. 6, análise de Fourier. Né? Interessante. Gabriel também foi 6 da outra vez. Né? Agora, o Eduardo.
do Eduardo vai ser o número 3. Certo? Eduardo. Agora é o Igor Barbosa. Igor Barbosa é o número, né? Estão vendo aí? 2. 2. Então, Igor Barbosa. Igor Barbosa. 3. Agora o Igor Pereira. Pereira é o número 1. Certo? Igor Pereira. Agora é o Mariano. Então, o Mariano é o número 4. Dá para ver aí, né? Mariano, número 4. E ficou o último, é o Marcos, que é o número 5. Certo? Marcos, número 5. Então, essas são os 6 seminários. Né? Então, como o Daniel não apareceu, eu vou botar o 7 Daniel. Quem não participou do nosso sorteio. Certo? Bom, então, a referência para esse seminário, que eu vou mandar para vocês, só para vocês falar, é do artigo Teoria Quântica da Luz, do artigo do Einstein, de 1905. Tem aí no meu livro, mas tem esse artigo do American Journal of Physics, que vocês podem baixar na internet. Né? Na Teoria Quântica da Radiação, está no meu livro, e tem esse artigo da Revista de Ensino de Física, Revista Brasileira de Ensino de Física, de 2005. A Lei de Planck e a Hipótese dos Quantos também, que é lá no meu livro, e tem esse artigo de 2005 da Revista Brasileira de Ensino de Física. O 4, Radiação Negra e Quanto de Luz, o artigo de 1922 de Luiz de Broglie, está no meu livro texto, e tem uma referência sobre uma tese, uma dissertação de mestrado sobre Luiz de Broglie, que tem mais detalhes sobre isso, que quiser, também está lá na referência. O encolhimento de um pacote de ondas também está lá no livro, e está nesse artigo aí que eu peguei e acrescentei, achei interessante, na Revista Brasileira de Ensino de Física. E análise de foguete transformada em foguete está no meu livro texto, mas vocês podem pegar em qualquer livro de física matemática para explorar isso. Vocês devem ter estudado e agora apresentar um seminário bem mais matemático, né, com aplicação para a turma toda. E o 7 é esse artigo, né, que tem também na internet, né, e tem para o caso do Daniel. Né? Tá. Eu mandei para vocês um bocado de artigo, mas, na verdade, aqueles artigos, eu pensava que os artigos só iam ficar lá, mas ele vai tudo de e-mail de uma vez só, ele vai de bando de informação. Na verdade, eu botei aqueles artigos para vocês consultarem. Né? Então, vocês vão precisar do seminário. Lá tem um bocado de referência, eu já botei o PDF para ajudar vocês a não fazer procura. Então, tem um bocado de referência para ajudar o trabalho de vocês. Inclusive, esses artigos de Revista Brasileira de Ensino de Física já está lá. Certo? Já está lá. Então, já vai auxiliar vocês não procurar. Tá? Então, o seminário, primeiro seminário, a gente vai marcar ainda, na quarta-feira. A prova eu vou passar de sexta-feira. Então, sexta-feira eu vou passar para vocês. E a gente vai marcar para a devolução, né, na terça, certo? Na terça-feira a devolução, vocês mandar para mim, né? E, ao mesmo tempo, vocês vão mandar para mim uma solução só, e na terça-feira a gente já faz a defesa, certo? Então, vocês têm que estar todo mundo preparado até a outra terça. Então, eu entrego 8 horas da manhã, eu mando por e-mail para vocês todos a prova, na sexta-feira. Aí, na terça-feira, então, mais do que 48 horas, eu vou mandar 6 questões para os 6 fazerem, tá? Então, né, sexta-feira, a gente faz a primeira prova relativa ao capítulo 1.
Tudo bem? Bom, então vamos iniciar agora uma segunda fase do nosso estudo da mecânica quântica, né? A gente estudou no capítulo 1, né, é o que a gente chama da velha teoria quântica, né? O nome mecânica quântica não é apropriado, assim, do ponto de vista histórico, porque o nome mecânica quântica só foi introduzido na literatura em 1924. Então, o que se falava era teoria quântica, e não mecânica quântica, assim, do ponto de vista histórico, para a gente ficar mais localizado, certo? Então, a gente estudou tudo sobre a teoria da mecânica, né? A velha teoria mecânica quântica, e vimos falhas nela, muitas falhas, né? Então, na verdade, a primeira falha é que ela só serve para explicar os átomos de hidrogenoide, né? Então, dá para descrever boas partes das propriedades e algumas não dá. Então, não é uma teoria completa, portanto, uma teoria completa posso aplicar a qualquer átomo, em qualquer molécula, é essa teoria que a gente vai atrás. Então, a velha teoria quântica, ela tem essa limitação, uma grande limitação, né? Então, várias propriedades eu não posso, e ela só pode ser aplicada para átomos hidrogenoide. Então, é uma teoria, né, capenga ainda, né? E todo mundo já sabia que precisaria de alguma coisa mais fundamental para explicar essas propriedades experimental. Então, a nossa aula, o sumário que a gente vai fazer, eu vou falar um pouco, só um breve histórico dessa introdução nossa da dualidade da partícula. Nesse 2 aí eu vou falar sobre a natureza dual da luz. Então, agora eu vou dar mais ênfase ao que a gente falou, agora eu vou dar mais ênfase à dualidade da partícula, no caso do fóton, né? No caso seria o fóton. Ver experimento que comprova o fóton, né? Mostrando que o efeito fotoelétrico e coisa não são comprovação do fóton. Os postulados, né, de Broglie, como é que ele formulou, não a forma simplificada que vocês encontram. E se der, a gente chega até pacotes de onda. Eu acredito que a gente não vai chegar nisso tudo, né? Mas, se não, a gente vai passar para a próxima aula. 18 horas a gente para pontualmente, tá? Então, vamos estender isso aí. Bom, então, um breve histórico, né? Primeira coisa que eu preciso escrever e rever é um pouco sobre o que a gente viu até agora sobre a luz, né? Então, a luz, a gente, como postulado por Einstein, né? Então, ela é constituída de partícula de luz que, posteriormente, ela foi chamada de fóton, certo? Então, estou botando o nome fóton, mas só foi denominado em 1926, o nome, certo? Mas eu estou colocando aí o nome de fóton. Então, uma das propriedades que tem do fóton é que a massa é zero, né? Ter massa zero, uma concepção que você pode imaginar, é que ela não tem inércia. Se ela não tem inércia, isso leva a uma consequência importante, que a velocidade desses fótons é invariante por qualquer transformação. Então, em qualquer referencial que você analisar o fóton, ele vai sempre ter a mesma velocidade, né? Essa ausência, né, de inércia vai ter isso como consequência, né? Qualquer partícula material que tenha massa diferente de zero, a velocidade depende do referencial. Eu tenho a transformação, se for relativista, transformação de Lorentz, que passa de um referencial para o outro, né? Então, se eu pegar agora a hipótese de Einstein para o fóton, e o fóton tem energia, então ela carrega energia Hν, né? Então ela é proporcional à frequência, então isso é a energia de um fóton ou de um quanto de luz. Então a luz é constituída, né, de quanta é o plural de quanta, então vários, né, muitos que eu digo 10 a 24 número de fótons que carregam uma certa intensidade. Então, se você pegar a energia eletromagnética, ela é proporcional, ou ela é igual, na verdade, desculpa, ela é igual a N vezes, que é o número de fótons, multiplicado pela energia de um fóton, que é Hν. Então, se você me der a energia total, eu posso determinar o valor do número de fótons dada por uma dada frequência, certo? Então, na nossa relatividade, a energia total, no meu caso, seria a raiz quadrada, né, da teoria da relatividade, PC ao quadrado mais MC2 ao quadrado, onde esse M é a nossa massa de repouso, certo?
Bom, como falta a massa de repouso é zero, então fica fácil você colocar aí M igual a zero, aí vai ficar HN igual a P vezes C. Né? Então, HN igual a P sobre C vai ficar Ni sobre C, Ni, né? Que vai ficar do outro lado, Ni dividido por C, é o inverso do comprimento de onda. Então, portanto, a gente coloca essa relação aí, que não foi colocado por Einstein, então é importante. Então, o Einstein não previu isso, certo? Então, no trabalho de 1905, a única coisa que ele colocou é a energia HNI, então ele poderia muito bem ter colocado, mas essa informação a mais da massa do fóton, por ele ainda não era ignorada, foi ignorada, certo? Então, não foi o Einstein que fez, em 1905. Em 1909, ele tem um trabalho que ele faz referência a isso, mas antes dele já tinha o Kramer, tinha proposto o momento do fóton, né, ou do quanto de luz do Einstein. Então, o Einstein, apesar de fez HNI, mas o momento não foi. Então, quem primeiro foi o Kramer, e depois o Einstein formalizou na sua teoria. Então, eu posso escrever o meu momento de uma forma vetorial, que é muito, muito bom, é muito importante, dessa forma aqui. Na forma vetorial, é H cortado vezes K. K é o vetor de onda. Quem é o vetor de onda? 2π sobre lambda. Então, essa representação vetorial, né, ela é muito usada, e é o que a gente vai usar muito quando a gente quiser descrever. Então, em resumo, né, a luz ela carrega vários fótons, com a massa, então a propriedade dela, a massa é zero, não tem massa, não tem inércia, carrega energia e carrega momento linear, certo? Então, essas são as propriedades que a gente tem até agora, do fóton. Então, são propriedades que vão se manifestar, né, quando ela interagir com a matéria, certo? Bom, então, como é que começou essa hipótese de Louis de Broglie? Então, a história começou muito interessante, que o irmão dele, que é o Maurice de Broglie, né? Primeiro, eles são de famílias muito ricas. Isso é importante frisar, porque o Maurice de Broglie tinha na casa dele o seu próprio laboratório. Eu sempre brinco com os experimentais, esse sim pode dizer que o raio-x era dele. Né? Muitos colegas que são experimentais aí falam, eu tenho um laser. Não, você não tem um laser. O laser pertence, né, à universidade. Ninguém tem um laser. O Maurício de Broglie tinha o raio-x. Ele tinha o laboratório. O laboratório era dele mesmo, na casa dele. Era muito rico e, portanto, ele tinha essa atribuição. Então, o Maurice de Broglie foi orientado, né, o irmão dele, o Langevin, certo? O Langevin foi o orientador dele de doutorado, né? 1902, alguma coisa assim. Né? Não, foi menos, 1910. O Maurício de Broglie, né? E ele, junto com o Langevin, eles organizaram, ou na verdade eles foram os secretários que organizaram, que se chama os Proceedings, os trabalhos apresentados nessa primeira conferência que ocorreu em 1911. Então, o Maurício de Broglie, o irmão de Louis de Broglie, está exatamente aí. E onde é que entra o Louis de Broglie? Bom, o Louis de Broglie começou a estudar, ele fez história, na verdade, né, não tinha nada a ver com ciência, e depois fez direito. Em 1911, ele acompanhou, né, o irmão dele, que era o secretário, junto com o Langevin, né, dessa conferência. Então, ele participou e leu todos os trabalhos, ou pelo menos leu os proceedings das pessoas que apresentaram o trabalho na época. Né? E, com isso, ele começou a se interessar exatamente pela física. Então, foi a partir daí que ele começou a ter interesse pela física. Até então, ele só tinha o irmão que era físico, mas ele nunca se interessou nem entrar no laboratório. Então, a partir daí começou o interesse, em 1911, a
se interessar pela física. O que ele fez? Né? Por saber, né, família nobre, não tinha dificuldade com nada, né, nem com dinheiro e nem com o idioma. Então, ele sabia, além do francês, na França, né, ele sabia inglês, sabia alemão e vários outros idiomas, portanto, ele tinha acesso a tudo que é informação. E começou a ler exatamente as obras dos físicos famosos da época, né, que eram os trabalhos de Einstein, os trabalhos de Planck, todos os trabalhos envolvidos tanto a teoria da relatividade como a teoria quântica que estava sendo construída na época. Então, ele começou a estudar para começar a entender o que vai fazer. Né? Bom, esses são só alguns, são os 12 palestras que foram apresentadas em 1912, né, em 1912, são os prosídios que a gente chama. Então, o presidente foi o Lore, então o presidente é o que organiza, então os dois foram o secretário, o Langevin e o Maurice de Broglie, que organizaram exatamente os prosídios. Isso tem na internet, se vocês baixarem, você pega os artigos, todo em francês, né? E você tem aí os trabalhos, só para você ver, em 1911, né? Ela era basicamente a velha teoria quântica, que ainda estava em formulação, não tinha nada. Então, na verdade, essa conferência foi falar sobre a teoria da radiação e os quanta de Einstein. Então, na verdade, esse foi o trabalho, os trabalhos que foram apresentados. Então, aí você tem vários trabalhos, né? A aplicação, né? Você vê o teorema da equação na radiação, né? A teoria cinética, de acordo, né? O calor específico de acordo com Max e Boltzmann, e aí por aí vai. Então, tudo está relacionado com as duas teorias que tenham sido desenvolvidas, que é a teoria de Einstein e a teoria de Planck, e foi essa, basicamente, a conferência em 1911. Certo? Bom, então, dessa conferência, começou a sair algumas coisas importantes. Por exemplo, a gente já contamos na aula passada, que Rutherford estava nessa conferência e ele levou para a Inglaterra essas discussões e estava lá no laboratório dele, né, o Bohr, Niels Bohr. E aí ele começou a desenvolver exatamente, né, o modelo atômico e o Bohr deu aquela finalização através de postulado e fez a teoria quântica, ou a teoria quântica do átomo hidrogenoide. Bom, e com isso ele chegou à quantização da energia. Bom, mas isso, né, em 1913, no trabalho do Bohr. Em 1914, o Francis Hertz, a gente vimos, eu só estou colocando aqui passos importantes dessa história, eles fizeram experimento, não com átomo de hidrogênio, mas com mercúrio, e mostraram que exatamente o comportamento da corrente com a voltagem, o comportamento esperado seria, à medida que a voltagem aumenta, a corrente vai aumentando. Mas, na verdade, o que ele observou foi pico que cai da corrente, e isso comprova, né, essa foi a conclusão que ele chegou do trabalho, que eu tenho a quantização da energia do átomo de mercúrio. Então, essas energias é fácil o cara determinar aí, aproximadamente, que em 4,9 volts ela cai de corrente, isso significa, se eu multiplicar pela carga do elétron, então 4,9 elétron-volts o primeiro nível de energia, né, é um nível de energia para excitar o elétron no átomo de mercúrio. E assim sucessivamente, tem várias excitações de vários átomos e faz a corrente cair bruscamente. Então, essa foi a explicação da quantização de energia e, com isso, comprova a ideia, pelo menos, da quantização de energia proposta por Bohr, né? Mas não prova o modelo atômico, né? Só faz mostrar que existe realmente a ideia da quantização. Bom, um outro experimento que a gente vimos foi em 1923, esse trabalho foi de 1922, mas só foi publicado em 1923. Né? Então, o trabalho de 1923, ela mete um raio-x sobre um alvo, né? E aí você vai ver o espalhamento exatamente da radiação. Bota um cristal para fazer a detecção da radiação, os comprimentos de onda dela associada. Né? O que se observou, né, é quando você faz e mede essas intensidades, você tem dois picos, quando θ é diferente de zero. Esses dois picos significam um associado à onda incidente
né, que é o mesmo valor do comprimento da onda incidente, e o outro é associado para a onda espalhada, exatamente esse segundo pico, que não tinha explicação clássica. E aí o que o Compton fez foi explicar usando a teoria quântica de Einstein, a ideia do fóton. Então ele usou teoria de espalhamento e comprovou, ou pelo menos chegou ao resultado, que bate com o resultado experimental. Então, isso, de uma forma hoje mais atual, a gente pode dizer que esse experimento e esses cálculos feitos por Compton, na verdade, mostra consistência da teoria de Einstein. Depois eu vou mostrar que isso não comprova que o fóton existe, certo? Então só mostra que ela tem. Por que o fóton? Porque esse experimento, né, eu tenho várias teorias, vou mostrar aqui por várias referências, mais referências, que eu consigo explicar o efeito Compton sem usar a ideia do fóton, usar simplesmente onda eletromagnética. Então, portanto, o fóton não é necessário para explicar o efeito Compton e nem o efeito fotoelétrico. Mas ela mostra consistência da teoria. Então, mais ou menos isso, mostra consistência. E é uma consistência tão forte que bate com o resultado experimental, né? Então, por isso que isso animou muito as pessoas na época a começar a aceitar a teoria de Einstein a partir dessa época, porque, né, essa realmente deu consolidação. Então, a partir dessa época, as pessoas começaram a acreditar na ideia do fóton, mesmo a gente sabendo agora, depois de muito tempo, que isso não era necessário. Mas, na época, ninguém sabia, e isso deu consolidação, né? A teoria do quanto, né, da radiação. Bom, então, agora a gente pode ensinar, né, no ensino de física, quando a gente for estudar a óptica. Então, a óptica ela tem que estar agora com com a visão mais moderna, né? Então, quando vai estudar óptica lá na Física 4, né, naquele curso lá de Física 4, a primeira coisa que estuda é a óptica geométrica, né? Então, essa óptica geométrica deve a Newton, os raios de luz. Então, é o que chama a teoria corpuscular. Então, toda essa teoria da óptica geométrica é uma teoria corpuscular. E eu consigo explicar alguns fenômenos, né? Reflexão e refração é um deles que eu consigo explicar. A dispersão também o Newton conseguiu explicar usando a sua teoria corpuscular. Mas outros fenômenos não dá para ser explicado usando a teoria corpuscular. E aí precisaria de uma teoria ondulatória. Exemplo, interferência de difração, eu não consigo explicar usando, ou pelo menos usando a teoria corpuscular. Portanto, a ideia de Newton que prevaleceu 100 anos foi derrubada por Higgs e Fresnel e prevaleceu, a partir daí, a teoria ondulatória. Então, a teoria ondulatória, ela começou, né, a prevalecer e todas as propriedades da luz eram explicadas usando exatamente fenômenos ondulatórios. Quer dizer, a luz é escrita por uma equação de onda que se conhecia muito bem, né, as ondas de uma corda, a onda do som, portanto, a luz tem o mesmo comportamento, né? E aí, em 1900, né, 1905, com a virada do século XX, mudou outra vez, ou pelo menos tem uma outra visão da luz, que a teoria que a gente chama dos quanta da luz. A Einstein propõe agora que a luz, né? Então, no artigo dele, ele fala, frisa muito bem, em 1905, a luz pode se comportar como partículas, ou corpúsculos. Por que pode? Porque a palavra pode é porque ele não abandonou essa teoria ondulatória, onde teria todo um formalismo matemático, posteriormente, de Max, né? A teoria de Max. Então, portanto, aquilo ele não abandonou. O que ele disse no artigo dele, a teoria dos quantos, é que quando a luz interage com a matéria, as propriedades que você vai observar tem que usar uma teoria, a teoria que ele desenvolveu, a teoria dos quantos, certo? Então, isso está muito enfatizado no artigo dele, e isso quando a gente descreve a luz, né? Então, quando a luz é descrita pela teoria quântica, né? Quer dizer, você não lugar de usar a teoria eletromagnética de Max, você agora pega o campo e você vai quantizar. Então, quantizar significa usar os quanta da luz,
é o que a gente chama da óptica quântica. Então, a óptica quântica nada mais é do que refazer todo o estudo da teoria eletromagnética e transformar ele em ondas quantizadas. E essas ondas quantizadas são quantizadas em fótons. Então, é a teoria fotônica, é o que chama-se a óptica quântica. Certo? Então, essa é uma área que já deveria, né, a gente estar ensinando, e a gente vai, no último capítulo do nosso curso, estudar um pouco sobre óptica quântica, quando estudar a segunda quantização. Bom, então, a natureza dual da luz. Então, vamos para o segundo tópico, a natureza dual da luz. A gente falamos, né, mas não foi enfatizado. O Einstein não falou sobre isso, apesar que implicitamente já estava tudo contido, né? Mas ele não teve ela explicitamente, né? Então, a primeira pergunta que a gente vai querer responder hoje é o que é o fóton. Uma primeira visão nossa que a gente pode ter sobre o fóton é entender a luz. Então, o fóton é a nossa unidade elementar da luz, né? Então, a luz é composta de corpúsculo e esses meus corpúsculos são os fótons. E eu quero saber o que é o fóton, qual é a natureza e o que significa o fóton. Né? Então, aqui é só uma ligeira cronograma da nossa data de estudo. A gente tem 1801, uma data importante, que é os experimentos que comprovam que a luz é uma onda. Então, antes de 1801, prevaleceu a autoridade de Newton, então a luz era corpúsculo, né? Era corpúsculo. Em 1801, então, como a gente não tinha nenhum experimento antes de 1801, ou pelo menos ninguém conseguiu derrubar a ideia de Newton, então, a partir de 1801, começou a aparecer os experimentos de interferência e difração, e aí a teoria corpuscular foi ignorada. Né? Então, ela foi ignorada, significa que ela começou a ser abandonada e a luz começou a ser um comportamento de onda. Entre 1887 e 1905, essa interrogação é interessante, que ela exatamente é quando, 1887, é quando Hertz descobre o efeito fotoelétrico e não se consegue explicar o efeito fotoelétrico usando a teoria eletromagnética. E também não sabe fazer nada. Então, essa interrogação é porque era um lado obscuro da ciência, entre 1887 e 1905. Então, a partir de 1905, outra mudança no comportamento da luz. Então, a teoria de Einstein a luz é um quanta. Quanta é um conjunto de quantos, e esses quantos são os fótons. Então, na verdade, você tem a luz agora uma teoria corpuscular. Então, anote quem sai. Uma teoria corpuscular, uma teoria ondulatória, volta para uma teoria corpuscular. O que muda de um lado para o outro é que até 1905 a energia era um contínuo, a energia da onda eletromagnética que a gente conhece. E a partir de 1905 a energia deve ser contínua, ela é descontínua, ela é quantizada em unidade menor, que é o HNI. Então, o HNI é a unidade menor de energia do nosso sistema. Certo? Então, começou a quantizar o campo eletromagnético a partir daí. 1950 é uma fase onde o fóton começa a ter uma certa definição mais precisa, porque até então era simplesmente entendida, antes de 1905, o fóton como uma bola de bilhar. Mas quando você pensa uma bola de bilhar, você começa a imaginar, ou configurar na sua imaginação cognitiva, começa a imaginar como seria esse fóton, e colocar uma figura. Então, essa bola de bilhar, que parece muito bem, às vezes a nossa intuição leva, ela, no fundo, isso não é verdade. Ela não é uma bola de bilhar. Uma bola de bilhar é o que a gente vê. O fóton a gente não vê. A gente só sente as propriedades dele. Então, começa a ser que não pode ser uma bola de bilhar. Ela é indivisível, é pontual, então nota que ela não tem massa, mas ela carrega energia em momento. É isso que a gente tinha de conceito antes de 1950 sobre o fóton. O fóton de Einstein era basicamente isso que se conhecia. Então, a gente vai tentar, com alguns experimentos, mostrar o que é o fóton para vocês. Tentar. Né? Bom,
Então, aqui eu vou colocar, eu vou até, não sei se você já tem um vídeo muito legal desse Dr. Quantum, muito bom, eu vou passar para mandar para vocês assistirem. Então, é o que a gente chama de experimento famoso, é um dos experimentos mais famosos que tem na física, é o que chama de experimento da dupla fenda. Não, um experimento você bota um anteparo e faz duas fendas. Dois furos, pode ser dois redondos, ou duas fendas, da forma como está aí. Né? E bota no outro lado dessa fenda um anteparo. Para que esse anteparo? Esse anteparo é para ver como é que vai ser o impacto, né, desses meus objetos quando bater sobre ela. Certo? Então, esse experimento da dupla fenda, você tem aí, que eu coloquei, onda versus partícula. Uma onda, então a onda que a gente tem até agora, que a gente conhece, ela é descrita pelas equações que a gente chama de D'Alembert, que é essa aí. Né? O Laplaciano de φ, onde φ é a função de onda. Quem é a função de onda? Bom, no caso da onda eletromagnética, ela pode ser qualquer componente do campo elétrico ou campo magnético. Ou pode ser o potencial elétrico, o potencial vetor. Né? E o V é a velocidade da luz, a ela associada ao meio. Né? Se você tiver uma corda, você tem as amplitudes dela. Se tiver o som, a variação de pressão ou de densidade. E assim sucessivamente. Então, essa função de onda é uma grandeza mensurável, que a gente chama ondas clássicas. E no outro lado eu tenho partícula. Então, partícula, o que é que ela tem de especial? Elas são descritas pela lei de Newton. Então, eu vou descrever trajetória. Então, a segunda lei de Newton é que descreve as minhas partículas. Então, eu tenho o fenômeno de onda e de partícula. Bom, quando eu faço o experimento da dupla fenda com ondas e partículas, tem fenômenos diferentes no meu anteparo. Quando você tem ondas, né, no caso, no lado esquerdo, as minhas ondas, você tem no anteparo, né, franjas claras e escuras, mostrando que você tem fenômeno que a gente chama de interferência. Então, as ondas no local do anteparo é no local que elas se amplificam e no local onde ela está escuro, onde elas se adulam. Então, esses pontos claros e escuros está dizendo onde a intensidade é máxima e os pretos onde a intensidade é mínima. Então, isso são propriedades exclusivas de ondas. É o que chama de fenômeno da interferência. É a superposição de duas ondas, leva uma outra onda que pode ser destrutiva ou construtiva. Então, isso se conhecia muito bem. Se você botar agora um feixe de balas, né, de bolas, passando por essas fendas, você vai ver no outro lado do anteparo, não é um padrão de interferência, no caso dessas partículas, que eu vou chamar de partículas clássicas. O que você vai ver no outro anteparo, exatamente, são duas faixas. E se você quiser fazer uma análise mais profunda, é uma distribuição gaussiana em torno dessas duas fendas que tem aí. Então, lembrem muito bem dessa figura. Então, está aí partícula e do lado está ondas. Então, essas são as experiências esperadas quando você fizer com partícula e onda. Então, a primeira coisa que teve de objeção da teoria de Einstein exatamente está aí. Porque se você colocar o experimento da dupla fenda e colocar ela na teoria de fótons, né, então o que deveria esperar era essas duas faixas. E, portanto, nunca o fenômeno ondulatório que ocorre, interferência também, que foi feito por Young, o experimento de Young, né, da dupla fenda, esse fenômeno de interferência. Então, o resultado esperado era esse. Por isso que a teoria de Einstein ela demorou a ser aceita. Porque a experiência que imaginava-se da luz seria isso. Imaginava. Por que imaginava? Porque o experimento não foi feito. Mas como era uma teoria de partícula, né, uma teoria corpuscular, então imaginava que o resultado deveria dar esse. Portanto, não podia explicar o fenômeno que ocorre com a luz de interferência. Né? Então, isso era o que imaginava, né, na época. Bom, então você tem a estranheza da luz, você tem, de um lado, você tem a teoria, né, eletromagnética de Maxwell, então a teoria de Maxwell, ela descreve todas essas ondas eletromagnéticas, e do outro, quando a radiação interage com a matéria, você tem a teoria de Einstein. Né? Sendo que a teoria de Einstein, ela tinha a pouca aceitação, porque ela não explicava os fenômenos de interferência e difração da luz. Quem explicava interferência e difração é a teoria de Maxwell. Então, quem é que está certo, quem é que está errado? Ou os dois estão certos. Segundo Einstein, os dois estão certos. Um só vai funcionar quando interage com a matéria, na ideia de Einstein, e o outro quando você tiver
os fenômenos ópticos, né? Então, o Einstein se preveniu dessas acusações, mas mesmo assim, ninguém aceitou uma teoria corpuscular, ressurgindo a teoria de Newton, né? Então, essa é os problemas. Em 1925, o Einstein ele fez uma visita à América Latina, foi na Argentina, no Uruguai, depois veio no Brasil. E no Brasil, em 7 de maio de 1925, né, lá na Academia de Ciência, no Rio de Janeiro, ele deu uma palestra sobre exatamente a teoria da luz. Né? Então, exatamente, ele falando sobre a teoria quântica que ele desenvolveu, com toda a teoria quântica desde 1905, né? Ele fez 1917, então tudo que ele fez sobre teoria quântica da luz, ele apresentou nesse seminário. Né? E apresentou também a teoria de Bohr, né, Kramer e Slater, a teoria BKS. Na época que o Einstein estava no Brasil, ele falava sobre essa teoria que não aceitava muito bem. Mas, ao mesmo tempo, lá nos Estados Unidos, estavam sendo feitos experimentos. Na mesma época que ele estava no Brasil, as pessoas fizeram o experimento e comprovaram que a teoria BKS ela não tem consistência com o resultado experimental. Certamente só soube quando voltou para os Estados Unidos para Princeton, porque antes ele não sabia, ele não tinha internet, não tinha como se comunicar. Mas ele apresentou sem saber que já está sendo comprovado, né, essa teoria dele. Então, isso deu muita sustentação à teoria dele, né, porque o efeito Compton conseguiu dar, né, uma explicação, né, usando, né, a ideia teoria corpuscular da luz. Né? Então, isso, na época, foi muito importante. Bom, então, esse é o primeiro problema que a gente tem no caso da luz. É o que a gente chama o problema da dualidade onda-partícula. Então, de um lado você tem a luz dos fenômenos ondulatórios, ela se comporta como onda, então, portanto, interferência, ela se comporta como onda, e quando a luz interage com a matéria, as propriedades que eu vou ver, ela se comporta como partícula. Então, esse é o que a gente chama um problema fundamental da dualidade onda-partícula da luz. Ora ela é partícula, ora é onda. E aí a pergunta, o que ela é, né? Então, essa é um primeiro problema fundamental que estava já iniciando. Eu estou contando essa história porque isso é importante na construção da teoria de Louis de Broglie. Então, tudo isso aí, né, ela foi ressuscitada, foi começando a ser questionada por Louis de Broglie para postular isso para as partículas. Então, essa dualidade na partícula da luz já estava bem estabelecida, esse problema, e precisaria de uma resposta. Né? Bom, essa resposta não foi tão rápida, né? Então, essa não foi um resultado muito rápido, mas ela serviu, essa dualidade onda-partícula, para o que a gente chama hoje a interpretação ortodoxa da mecânica quântica, né? Ou a interpretação de Copenhague, onde tinha o instituto lá de Niels Bohr. Até hoje tem o instituto lá. Então, lá ele reunia as grandes autoridades, e ele era a grande autoridade, e ele resolveu esse problema da dualidade, né? Esse problema da dualidade onda-partícula. Então, na verdade, isso não vai valer só para o fóton, então, isso é a dualidade, isso vai prevalecer depois para a partícula, tanto foi formulado em 1928, mas eu estou colocando como foi resolvido o problema daquela frustração do fóton. Então, o fóton, então, no caso do meu fóton, antes de eu fizer qualquer experimento, ele é os dois. Né? O que é os dois? Ele é onda e partícula. Não se manifesta nenhuma antes do experimento. Isso já é uma construção da mecânica quântica. Então, a mecânica quântica, ela só vai existir se você fizer o experimento. A intervenção, né, do equipamento sobre a propriedade que você está medindo. Então, essa intervenção que vai manifestar exatamente qual é a natureza do meu objeto.
Então, foto, ela é os dois simultaneamente, ou são complementares, certo? Então, a ideia de complementariedade, exatamente esse postulado que o Bohr propôs em 1928. Então, as duas propriedades, elas não podem se manifestar, e a palavra que era colocada nessa interpretação, não pode se manifestar simultaneamente. Simultaneamente. Ou aparece um comportamento ou o outro. Nunca os dois simultaneamente. Essa é o que a interpretação ortodoxa da mecânica quântica. Né? Hoje existem várias tentativas de violar essa interpretação. Ou, melhor dizendo, esse princípio da complementaridade, que é a base dessa interpretação. Então, ela tentam fazer experimentos para tentar mostrar que a matéria ou a luz pode aparecer os dois comportamentos simultâneos. Quais os dois comportamentos? Como onda e como partícula. Então, existem hoje gente trabalhando para tentar checar se realmente essa ideia de complementaridade ela é verdadeira ou simplesmente ela pode ser violada. E se ela é violada, quando ela pode ser violada? Então, isso sempre a gente vai comentar mais na frente, não agora, mas com o decorrer do curso, a gente vai mostrar alguns experimentos sobre isso. Certo? Bom, então, agora, o que a gente vai agora fazer é experimentos que comprovam a existência do fóton. Certo? Bom, então, agora a gente vai tentar desmistificar o que está no livro-texto e construir uma coisa atual. Não o que tem, mas sim o que é atual, certo? Então, a nossa aula de hoje vai ser exatamente para isso. Para a gente falar, desmistificar o que está no livro-texto. Então, fazer agora experimentos atuais que comprovam que o fóton existe, certo? Então, vamos atrás da comprovação do fóton. Bom, então, primeira coisa a relembrar, então agora eu colocando artigos mais recentes, né? Recente que eu estou dizendo, de 1980, não daquela década de 20. Que o fóton não é necessário para explicar o efeito fotoelétrico e o efeito quântico, certo? Então, apesar de eu usar a teoria de Einstein, dos quânticos, e explicar os dois fenômenos, né? Isso mostra mais consistência, mas eu posso explicar os dois fenômenos sem usar a teoria quântica da luz. Então, eu não preciso. Então, eu posso explicar o efeito fotoelétrico e o efeito quântico usando a teoria eletromagnética em conjunção que a gente chama a quantização da matéria. Isso a gente chama de teoria semiclássica. Por que semi? Porque ela não é totalmente clássica, porque ela usa teoria eletromagnética, mas a matéria é quantizada. Certo? É essa combinação que consegue, esses artigos aí, consegue explicar exatamente o efeito fotoelétrico, o efeito quântico, sem usar a teoria de Einstein. Certo? Então, isso a gente começa a desmistificar a partir de agora. Então, portanto, a gente precisa de experimentos mais conclusivos. O que é experimento conclusivo? Experimento que realmente não tem como não usar, né, a ideia que a luz é composta de partículas e essas partículas são os fótons. Então, eu quero comprovar o que é o fóton, certo? Então, vamos lá. Bom, isso aqui é só para citar, mas está lá no material que eu falei para vocês. Isso aí é um artigo de 2007, onde está mostrando exatamente isso aí. Uma violação do princípio da complementaridade. E um artigo mais interessante, de 2013, é um trabalho que descreve exatamente esse trabalho. É um trabalho do Oswaldo Pessoa, que ele descreve mostrando que, na verdade, aquilo ali não está mostrando que está o princípio da complementaridade sendo violado. Então, na verdade, ele dá uma descrição muito bem refinada. Então, esse artigo que está lá no material de vocês devem ler, se vocês tiverem interesse, né, para se aprofundar. Mas depois a gente vai falar isso
né? Quando a gente tiver com mais função de onda, alguma coisa a mais sobre isso. Então, isso é só para mostrar que tem gente tentando violar esse princípio da complementariedade. Bom, então, esse é um experimento que a gente vai começar a trabalhar. Não sei se já fizeram, eu acho que já fizeram, talvez em Física 4, laboratório, que é o interferômetro de Maxwell, né? Que você pega a luz, bota um espelho semi-transparente, então a luz passa, né, direto, e a outra é refletida para o espelho. Então, uma refletida para o espelho é 1, e a outra refletida para o espelho é 2. Então, bate no espelho é 2, volta, aí bate no espelho lá e vai para o detector. No espelho 1, ele vai lá, bate no espelho 1, passa direto e vai para o detector, pelo detector. Então, as duas ondas chegam num detector, né? Não simultaneamente, mas com uma certa defasagem de fase, e o resultado disso, quando você vê no detector, é essa figura que tem aí, que é uma descrição de interferência. Então, o que você tem aí é exatamente o fenômeno da interferência. Você pode variar o L1 e L2, essa figura vai alterando, mas essa figura é o que é observado exatamente nesse detector. Esse é um comportamento puramente ondulatório, explicada pela teoria de Maxwell-Hertz, né? Então, o comportamento corpuscular, se você pensar em partícula, em tese, isso aí não explica, né, esse fenômeno. Então, pelo menos a teoria conhecida da época, ela não consegue explicar, né? Então, a primeira coisa que se pensou foi, vamos agora pensar e criar um feixe de luz bem fraco. Então, o que é bem fraco? Significa que a intensidade do campo elétrico, então, do ponto de vista do eletromagnetismo, a intensidade é proporcional ao módulo do campo elétrico ao quadrado. Então, a intensidade fraca, né, significa o campo elétrico fraco, né? Então, um campo elétrico fraco significa, né, você tem intensidade fraca. Então, se você tiver, de alguma forma, um controle de colocar uma intensidade tão baixa que você consiga emitir essa luz de foto a foto, essa seria o ideal, né? Então, esse trabalho foi feito por Taylor em 1909. Ele era um estudante, né, né, em doutorado, não era, né? E ele fez esse experimento no laboratório. Então, com a luz bem fraca. Esse é o resultado que ele tem na chapa fotográfica. Então, ele botou um feixe de luz e deixou a luz exposta, naquele problema da fenda dupla, certo? Numa chapa fotográfica. Nesse experimento, ele passou praticamente um mês exposto à luz e seguindo, e depois ele tirou a chapa fotográfica. Esse é o resultado da chapa fotográfica do Taylor, da época que ele fez. Então, mostra claramente o resultado experimental para ele, que eu tenho faixas claras e escuras, mostrando a ideia do comportamento que a gente chama de interferência. Então, portanto, o comportamento ondulatório da luz, né? Então, o que seria essa intensidade? Bom, essa minha intensidade da luz, ela é proporcional ao número de fótons, então, pensando agora na ideia da teoria dos fótons, né? É proporcional ao número de fótons que eu estou emitindo. Essa luz que ele estava enviando, ele não tinha ainda a tecnologia de enviar foto a foto. Era uma luz mais fraca que ele conseguiu no laboratório, e expôs lá durante um certo tempo e teve esse padrão na chapa fotográfica. Agora, imaginando isso numa ideia de foto, você pode imaginar que a intensidade, esse padrão de intensidade, ela vai estar a ver com o número de fotos em cada posição da chapa fotográfica. Quanto maior o número de fotos que atingir ali, você tem um ponto luminoso, a intensidade máxima. Onde você tiver poucos fótons, você tem intensidade mínima. Então, essa seria a analogia de um experimento, né, se eu tivesse de fóton. Se eu conseguisse emitir, né, luz com um único fóton. Um único fóton. Certo? Esse experimento de 1909 não foi de um único fóton. Ela foi de energia bem fraca, de alguns milhões de fótons simultaneamente. E aí ele foi mandando, enviando,
até você ver esse padrão que está aí, certo? Então, isso não é uma coisa imediata. Você mete a luz e você vê o padrão. Você tem que deixar lá exposto e ver exatamente isso que vai ocorrer, certo? Então, esse é um trabalho fundamental de 1909, do Taylor. Bom, então aqui já é um trabalho atual, é um trabalho de 2016, né? Então, passou-se 1986, que foi quando, né, um grupo, né, de pesquisador, que daqui a pouco eu vou falar sobre esse trabalho experimental, conseguiram fazer o experimento de um único foco. Então, você agora já tem um laser, o laser é tão fraco que ele consegue, e a emissão da luz é tão baixa que ele emite foto a foto. A gente vai ver como é que faz esse experimento de foto a foto. Então, já estou adiantando e vendo esse arquivo de 2016. E fazendo o experimento da dupla fenda. E mandando agora foto a foto. Então, agora, aquele trabalho do Taylor era de uma luz fraca, agora eu vou mandar de 1 por 1 foto. E vou ver o quê? Boto lá o meu anteparo, né, o meu detector, e vou ver o que vai ocorrer. Qual é o padrão que vai ocorrer dessa emissão de foto, né, sobre o meu detector. Né? Então, esse foi o experimento feito, né, em 1986, e aí está aprimorado numa revista de 2016. Né? E está bem didático, e tem na internet. Então, aí agora vamos ver o experimento. Então, o experimento eu pego a dupla fenda e emito de 1 por 1 foto. Então, aqui na horizontal, eu tenho o que chama crescimento do número de fotos. Então, eu mando 1 foto, 2 fotos, 3 fotos, e assim sucessivamente. Certo? Então, eu mando a luz, agora, com o número de fotos que eu vou colocar. E boto no anteparo. No anteparo, uma placa fotográfica, e vê onde o foto atingiu. Aí ele bota lá um ponto luminoso. Certo? E aí eu vou deixando o número de fotos exposto isso durante um certo tempo, e vou vendo uma evolução do número de fotos. Certo? E eu vou botar uma fonte de luz primeiro, uma fonte de luz coerente. Né? Uma fonte de luz coerente é quando você tem uma fase, a fase dessa onda, ela é uma constante no tempo. Certo? Então, ela não varia no tempo. Uma fonte certamente incoerente é quando essa fase é incoerente. Você vai ver o que é que isso significa nos seus fenômenos ópticos. Certo? Então, aqui está o crescimento de foto e aqui está o resultado dele aqui. Então, por exemplo, ele deixou emitir 1 foto, 2 fotos, aí pega a minha fotografia com 19 fotos. Aí não dá para ver 19 fotos. 2, 4, 6, essa fotografia. 2, 4, 6, 8. Acho que isso aí é 9 fotos. Né? Mas tem essa fotografia com bem poucos fotos. Lá é de 1 em 1 mesmo. E vai deixando exposto, aí tirou a fotografia. Pá, aí viu. Aí depois ele tira outra fotografia. 203 fotos. Note que está toda uma configuração. Os fotos vai atingir lá a placa fotográfica em qualquer lugar, aleatoriamente. Sem nenhuma distribuição a priori conhecida. Aí depois de você passar muitas fotos, você começa a ver um padrão. Padrões de, né, claros e escuros. Esses padrões são os padrões de interferência. Então você veja que você está fazendo experiência com um único foto. Então, foto agora ela tem existência, porque você consegue fazer o experimento de um único foco, né? E você começa a evoluir e começa aqui a ver que o padrão de interferência não é de um único foco, é de um conjunto de focos. Então, quando o Yang, Yang fez o experimento dele, ele mandou um feixe. Um feixe de luz, ela tem bilhões e bilhões de focos. Certo? Aqui você já está vendo em torno de 5.000, começa a aparecer o padrão de interferência. Você aumentar isso aí durante a evolução no tempo, você vai ver que o padrão aparece exatamente como a experiência de Yang fez lá em 1800. Certo? Então, a experiência com um único foco, você consegue confirmar isso que está aí. Certo? Se você colocar uma fonte incoerente, o que acontece é esse borrado aí. Porque a fase da minha onda incoerente é uma fase que varia no tempo. Essa fase incoerente faz com que você perca o padrão da sua interferência. Então, fazer uma luz o padrão, você tem que ter uma luz muito bem preparada, coerentemente, senão você não consegue ver esse padrão. Então, você vê esse borrado aí,
e não vê o padrão de interferência. Então, experimentalmente, tem alguns detalhes a ser feito. Então, essa experiência, na verdade, em 86 já foi, de um único fóton. Então, fóton realmente existe, a ideia de um único fóton, né? E, portanto, você tem agora o padrão, você agora pode medir o número de fótons, tem a ver agora com intensidade, né? Então, a intensidade é proporcional ao número de fótons. Então, portanto, aqui está o padrão em função da distância X, onde é lá na parede que está lá. E aí você calcula isso e dá exatamente o padrão que você tem de interferência. Então, portanto, esse é o comportamento ondulatório dos fótons. Veja mesmo. Então, os fótons vão se comportar dessa forma, com um padrão que a gente chama ondulatório. Então, aí o fóton, ela tem esse comportamento ondulatório. Aí você tenta agora fazer o seguinte. Você tem as duas fendas e diz assim, como é que ele passa e no final dá esse padrão? Aí você coloca um observador, né, um olho, e quer enxergar quando o fóton vem, por qual das fendas o fóton vai passar. Então agora você vai tentar enxergar, né, qual local passa o fóton e ver o que é que vai acontecer. Quando você querer entender ou interferir e ver o fóton, significa que você está dando o aspecto ao fóton. Qual o aspecto? Corpuscular. Não é verdade? Por quê? Porque se você quer ver o fóton, você quer ver uma trajetória. Então, trajetória tem a ver com corpúsculo. Então, intervir para ver onde o fóton vai passar é ver o comportamento corpuscular. Então, o que é que ele faz? O experimento, olha o que aparece. Então, quando você bota o olho lá para olhar, perde o padrão de interferência. E aparecem os dois picos, que é o padrão de partícula. Né? Então, o fóton, ela tem o comportamento ondulatório, se você tiver lá os fenômenos ondulatórios. Se você querer ver para onde ele passou, significa qual a trajetória que ele seguiu, você faz contagem de fóton, você está vendo exatamente o que a gente chama de corpúsculo. E corpúsculo tem esses dois picos, que é exatamente aquele, né, do Dr. Quanto, que aparece lá no anteparo. Então, significa que o observador interferiu. Então, essa é a palavra importante. Ele interferiu no experimento. Então, você veja que esse experimento que tem aí, ela tem que ser bem isolado para ninguém interferir. Eu coloquei um olho pode ser qualquer detector. Não precisa a gente estar enxergando o olho fóton. Ou um detector, se interferir com o meu experimento, eu perco o padrão. Certo? Então, o padrão é destruído toda vez que você interfere no seu experimento. É por isso que é difícil fazer experimento de mecânica quântica, porque você tem exatamente essa destruição do padrão. Né? A gente chama... O padrão ocorre e, às vezes, demora um certo tempo. É o tempo de coerência. Por que o tempo de coerência? Porque, depois de um certo tempo, ele perde esse padrão. Esse tempo de coerência, ele se torna partícula e perde exatamente as propriedades quânticas do professor? Diga. No momento que eu passo os fótons por duas fendas, pelo princípio da incerteza, eu tenho uma certeza boa sobre a posição do fóton, correto? Mas, então isso quer dizer que eu não posso ter uma certeza grande sobre o momento dele. No momento dele, exatamente. Mas quando eu coloco um observador ali, eu não tô com uma certeza também no momento, nesse caso aí, já que os fótons estão parando mais nesses dois lugares, ou não? Não, quer ver? Quando você interferir significa, no mínimo, você colocar algum fóton, né, agindo, né, porque para enxergar ou para você detectar alguém, você tem que fazer algum experimento com partícula, com alguma coisa, que vai interagir com o fóton. Quando ele interagir, ele vai sentir a ação que está, né, tendo exatamente o padrão da trajetória. Né? É essa interferência que mexe com o padrão dele de onda. Que a onda, por exemplo, onde é que vai cair a partícula? Em qualquer local daquela
Então, a partícula quântica, agora o fóton, que é o corpúsculo, na verdade, que a gente tem que falar, ela vai bater em qualquer ponto do seu anteparo, com a dada probabilidade. Se eu repetir, por exemplo, imagina eu lanço um fóton, um só. Aí ele bate lá no anteparo. Aí eu faço outra vez esse experimento, mesmo experimento, e mando o fóton. Esse fóton agora vai cair em outra posição que não é aquela. Se eu lançar outra vez um fóton numa outra placa, ela vai cair em outra posição. Aleatoriamente, ela se distribui. Entendeu? Se agora você interferir e querer ver agora para onde aquele fóton vai cair, significa que você está dando para ele uma certa direção de uma trajetória. Você transforma o sistema que era probabilístico, aleatório, para uma coisa determinística. É aí que você quebra o padrão da sua interferência. É quando você dá o caráter corpuscular. Esse caráter corpuscular é quando você enxerga. Então, você está vendo a trajetória do fóton. Certo? Então, portanto, você sabe onde ele vai bater. Então, por ver o padrão, dá certinho isso aí. Você enxergar esses dois pontos exatamente na frente do meu anteparo, ou das minhas fendas. Né? Então, é exatamente a distribuição que vai ocorrer. É como se fosse bolinhas, e isso aqui daria, se eu fizesse uma coisa melhor, é uma gaussiana. Uma distribuição gaussiana em torno desse ponto na frente das fendas. Então, é o agir dessa interferência que você dá o caráter corpuscular ao fóton. Se você não interagir com o fóton, quer dizer, interagir seria, de alguma forma, você vai fazer alguma interferência. Você deixa lá, se você tem um fenômeno ondulatório, ele vai responder como onda. Se você interferir, ele responde como partícula. Isso é complicado, não é uma coisa fácil. Daqui a pouco eu vou dar uma conclusão. Na verdade, é assim que funciona. Essa ideia da dualidade da onda-partícula, o que se descobre são várias propriedades, e é assim que é. Por que isso ocorre? É um mistério, é o grande mistério da mecânica quântica. O que é essa interferência? Daqui a pouco a gente vai ver coisa que vai deixar mais complicado. Porque o experimento mostra isso. A gente aceita porque o experimento faz isso. Aí tenta dar alguma argumentação. Por que a gente interfere? Parece mais que a gente faz parte do experimento. E que interferência é essa? Essa é uma pergunta, são perguntas que não têm uma resposta. E é o grande mistério da mecânica quântica. É como o observador interfere no experimento. Isso realmente, essa é o grande dilema, ou o grande problema que a gente tem atual da mecânica quântica. É entender isso. Que a gente não entende, a gente só vê o resultado do experimento. Okay? Mas, Diga. Eu ainda não consigo entender como isso aí ele não está violando o princípio da incerteza, já que quando a gente está fazendo a medição, a gente está com uma certeza grande sobre a posição do fóton. Mas eu tenho a posição, não tenho o momento. Pois é, mas aí quando o fóton, a gente não está com a certeza grande do momento no fóton, quando ele passa em um desses dois aí, com esses... Não. Quando ele passa, quando eu tenho uma onda, ela não tem momento e posição, elas não são determinadas, elas estão relacionadas entre si. Quando você interfere e vê para onde o fóton vem, você está dando agora uma trajetória, posição. Mas você não vai saber nada sobre o momento. A posição vai ser exatamente aqueles picos que estão lá, aonde ela vai bater. Isso você vai ter certeza, mas não vai ter certeza sobre o momento. Certo? Isso em mecânica quântica, a gente faz, ela colapsa. Você colapsou na posição, mas não sabe nada sobre o momento. Certo? Quando você quiser saber a posição da partícula, exatamente você sabe aonde está a partícula, mas não sabe o momento. Então, o fóton vai ser a mesma coisa. Você sabe onde está ela, mas não sabe qual é o valor do momento. Ela não está violando o princípio da certeza. Certo? Ela está bem fundamentada aí. Ok? Bom, então, esses problemas que a gente vai continuar falando, do fóton, tem um artigo de 2015 que vocês podem ver, que ele consegue fazer um experimento
que mostra simultaneamente o fenômeno da quantização e da interferência. Quando fala quantização, é o aspecto corpuscular, e a interferência é o comportamento ondulatório, né? Da Nature de 2015. Mas o que eu quero colocar aqui para vocês, não é bem um experimento, mas é falar sobre o que a gente vimos até aqui. Então, o foco, ela tem momento, energia, e tem uma outra propriedade que a gente vai aprender, mas a gente pode já adicionar, é o que a gente chama polarização. A luz tem polarização, portanto, como a luz é constituída de fóton, então, portanto, o fóton tem polarização, que ela pode ser uma vertical ou horizontal. Então, você tem um plano, ela se propaga transversalmente, então ela pode ter duas direções de propagação. Então, você define um vetor qualquer que vai definir a polarização, chama de um φ. Essa linguagem vai ficar mais familiarizada posteriormente. Mas é um vetor φ, que é uma superposição dos dois vetores que forma o meu plano, que é vertical e horizontal. Então, essa vai ser a minha polarização geral de uma onda eletromagnética ou do fóton se propagando no espaço. Certo? O K é a direção de propagação do fóton e VIH ela está perpendicular a esse K, né, que é o vetor de onda da propagação da onda. Então, ela carrega momento, energia e polarização. Né? Então, o fóton, agora, para a gente melhor entender, ou não entender, na verdade, é para conceituar. Então, o fóton não é uma partícula. Então, a ideia de imaginar a partícula como, né, o fóton como uma bolinha de bilhar é uma visão que a gente tem sempre de levar para o mundo clássico. Então, não deve imaginar. Ela é um corpúsculo, então tira o nome partícula, é melhor falar de um corpúsculo, né? E nenhuma partícula, com um ponto de vista de corpúsculo, e nem é exatamente uma onda. Ela é as duas coisas ao mesmo tempo. Então, fóton, ela, como a gente viu nos dois experimentos, ela pode ser uma onda ou pode ser um corpúsculo. Se você não fizer o experimento, ela é as duas coisas ao mesmo tempo. Ela carrega o que a gente chama de dualidade onda-partícula. Ela é onda e partícula. Então, é o experimento que vai fazer ela fazer o que ela vai ser. Certo? Qual é a natureza que ela vai se comportar. Do ponto de vista físico, né, a gente chama ela como uma excitação de um campo eletromagnético. Então, vamos imaginar, vou explicar o que é uma excitação. Então, imagine que você tem uma corda esticada, uma corda de violão, e você quer fazer essa corda vibrar. Né? Então, para você vibrar uma corda, a palavra que o físico usa é excitar. Né? Então, excitar significa fazer a corda vibrar. Na física clássica, essa corda, eu posso fazer ela oscilar. Então, veja, quando ela oscilar, né, devido àquela caixa ressonante, ela emite um som. Né? Então, o valor dessa excitação, ou o valor dessa energia que eu vou fazer com que essa corda vibre, é contínuo. Por que contínuo? Pode ser qualquer valor. Como assim? Se você tocar nela bem toque, você não escuta o som. Mas se você colocar um amplificador dentro daquele amplificador, você pode tirar um som muito baixinho. O que é que significa? Que você pode diminuir o valor dessa perturbação na corda e sempre você vai ver essa onda sonora. Né? Então, você veja que isso varia continuamente. No caso da onda eletromagnética, então agora você tem uma onda eletromagnética, e vamos agora imaginar a corda seria agora a minha onda eletromagnética. E você quer fazer com que o campo eletromagnético vibre no espaço. Então, imaginar o campo elétrico, eu quero que ele vibre no espaço. Então, ele está estaticamente e eu quero fazer ele vibrar. Vibrar significa ter uma onda eletromagnética. Então, o menor valor da minha energia, então, diferente da corda do meu violão, no caso da onda eletromagnética, ela existe uma unidade mínima que você pode fazer essa onda eletromagnética viajar no espaço. Essa unidade menor é esse fóton. É a menor unidade de energia. Qualquer unidade menor, que na verdade é quanto disso, a menor unidade é Hν. Qualquer outra unidade não existe Hν sobre 2. Então, essa Hν sobre 2 não existe. Então, a menor unidade é Hν.
Esse HMI é a menor energia que você pode dar para excitar uma onda eletromagnética. Então, o fóton, ela é encarada do ponto de vista mais formal como a excitação do campo eletromagnético e não como um ente, né, subjetivo, né, que a gente consiga imaginar uma figura de bola de bilhar, que isso é realmente uma visão que a gente carrega para tentar entender esse mundo quântico que a gente não compreende, realmente não compreende. E um fóton também é essencialmente informação, ela carrega informação. Então, óbvio, você tem um fóton, ela carrega polarização, energia e momento. Se ela carrega tudo isso, dentro disso tem o quê? Informação. Então, os físicos começam a usar a informação para uma coisa muito importante. Informação significa você ter criação de alguma coisa que você possa se comunicar, né? Feito um telefone, né? Feito um fio de internet. Então, isso agora pode carregar informação. Então, a onda eletromagnética, ou o fóton, carrega essas informações que pode se transferir de um lado para o outro no espaço, né? E ainda mais, ela tem uma propriedade, né? Ela tem uma propriedade que ela pode se propagar com uma velocidade altíssima e no espaço. E mais ainda, você vai ver que tem algumas propriedades que ela pode levar a informação mais rápido que a velocidade da luz. Assim, como? Bom, aí violaria a teoria da relatividade, mas a gente vai ver que consegue criar um sistema de fóton, chama fóton gêmeo, que eu consigo pegar a informação do outro fóton se eu conhecer de um. Isso é a base que a gente chama do computador da informação quântica. É quando você cria pares que a gente chama embaralhados. Dois fótons, né? Imagine um fóton, está com polarização vertical, o outro horizontal. Esse conjunto é o meu fóton. Esse conjunto embaralhado. Se você detectar um dos fótons, você sabe o que tem no outro. Então, significa a informação num, saiba a informação no outro. Então, isso é transmissão de informação e, portanto, isso é a base da informação quântica, né? Então, a gente vai, com o tempo, a gente vai falar sobre isso com mais detalhe matemático. Bom, como eu tinha falado antes, qual é o experimento que foi do único fóton? Aquele a gente botou de 2016, né, mais atual. Esse foi o experimento, né, para fazer um único fóton. Aparentemente é fácil, mas isso, do ponto de vista experimental, é muito difícil. Eu estou colocando aí a base. O que ele fizer? Então, ele pega o átomo de cálcio e bota e excita ele. Quando você excita o átomo, ele volta para o estado fundamental. Naturalmente, ele volta para o estado natural. O tempo que ele faz isso, estão notando, o tempo de decaimento está de nanosegundos. Rapidamente ele cai para o estado fundamental. Aí o que eles fazem? Eles colocam um estado intermediário, através de dopar, qualquer coisa desse tipo, e você pega um dos fótons. Então, agora, quando ele faz, ele está no estado excitado, passa para o estado intermediário, emite um fóton de frequência N1. E depois ele vai para lá e volta para o estado fundamental, de frequência N2. Certo? Aí esse N2, ele faz de alguma forma um bloqueio que não deixa ele ser transmitido. E aí você só transmite um fóton. Então é a forma simplificada de como esse experimento fizeram, o primeiro experimento de um único fóton. Então é uma construção de um laser. O laser é mais ou menos isso. É que chama inversão de população. E quando ele passa para cá, ele emite um fóton. Certo? Então essa emissão de um único fóton, né, é o que ele vai fazer um laser dessa natureza que tem aí. Então esse é o laser que vai emitir fóton a fóton. Né? O intervalo entre cada fóton, ele vai ter controle lá, né, de alguns segundos ou milissegundos de um fóton atrás do outro. Eu mando um fóton, eu mando outro fóton, e assim sucessivamente. Certo? Então agora eu consigo fazer o experimento de um único fóton a partir desse experimento de Grange, Roger e Asper, né, de 1986. Então foi a partir daí que se conseguiu fazer realmente experimento com um único fóton. Então a gente mostrou a experiência de 2 fótons. Agora eu vou mostrar outros experimentos que vai deixar mais intrigante ainda a ideia do fóton. Né? Então, o experimento que a gente vai fazer, vai brincar agora, é o seguinte experimento. Né? Você vai pegar um feixe de um único fóton. Então, agora a gente já sabe como constrói. Né? A gente sabe como constrói
um único fóton através, né? Então, eu tenho isso no laboratório, ou a priori existe, e eu vou emitir sobre um espelho que a gente chama semi-transparente. O que é um espelho semi-transparente? Ele deixa passar 50% da luz. Então, imagina o feixe de luz. Esqueça primeiro foto a foto. Então, ele deixa passar metade da luz, metade da intensidade, e a outra é refletido. Certo? Aí eu coloco nas duas vértices desse quadrado 2 espelhos normais. Então, o vermelho eu vou representar por espelho semi-transparente, certo? Que ele deixa passar metade e metade. Então, ele está formando um ângulo de 45 graus, é por isso que ele passa metade e metade, certo? Aí você deixa a luz passar, ele passa no espelho reflete e tem um detector 2. Então, a luz vai lá, o detector 2, certo? E aqui você tem o outro feixe que bate nesse espelho e eu tenho o outro detector 1. Então, eu tenho 2 detectores para fazer esse experimento, certo? Vamos ver o que é que a gente possa brincar com isso experimentalmente, né? Bom, então, o primeiro experimento, então, se eu imaginar a minha luz agora, então, minha luz agora, eu diminuo a intensidade dele, que eu posso mandar de foto a foto, certo? Então, eu mando um fóton, o que é que vai acontecer com o fóton? Bom, como o fóton é indivisível, ele tem 2 possibilidades. Ou ele segue um caminho e vai para o detector 2, ou ele segue o caminho, né, e vai para o detector D1. Só tem 2 possibilidades, porque o fóton ele não pode se dividir. 2 fótons e metade, metade. Certo? Então, o fóton é indivisível, portanto, só tem essas 2 possibilidades. Né? Bom, se o fóton, agora, então, eu estou pensando o fóton como corpúsculo, certo? Corpúsculo. Agora, imagina o fóton como onda. Bom, se o fóton for uma onda, então tem um comportamento ondulatório, então o que é que vai acontecer com ele? Vai passar metade de um lado, metade do outro, porque agora eu não estou encarando o fóton como um meu corpúsculo, com a propriedade de corpúsculo. Eu estou agora imaginando o fóton com propriedade de onda. Se ela é uma propriedade de onda, ela pode passar, né, e fazer isso. Então, como é que vai acontecer com o meu experimento? Se ela for comportar como onda, ela vai fazer dividir, bate no espelho, vai para o detector 1, bate no outro espelho, vai para o detector 2. Os 2 detectores disparam ao mesmo tempo. Então, você veja 2 comportamentos diferentes. Se a luz for composta por partícula, então corpúsculo, o meu fóton agora é um corpúsculo, ela tem esse comportamento. Ou bate em D1, ou bate em D2. Se esse meu fóton, né, que é a luz, for uma onda, esse é o resultado que a gente espera. Né? Os 2 detectores simultâneos acendendo e dizendo chegou a luz, chegou a onda, ou chegou o fóton a mim. Tudo bem? Bom, esse é a ideia. Agora, o resultado. Qual o resultado que ocorre? Primeiro, os 2 detectores nunca disparam simultaneamente. Então, portanto, esse experimento que está aí, ela diz, ou ela segue um caminho, ou segue o outro caminho. Né? Qual o caminho que ela vai seguir? É aleatório que ela vai seguir. Ou um ou outro caminho. Certo? Então, se você botar um fóton, aí ele vai para o D1. Aí o outro fóton, aí o segundo fóton, vai para o D1. Aí o outro, D2. E faça uma contagem do número de fótons. Então, depois de 1 milhão de fótons, faça as contagens no detector 1 e detector 2. O que é que eu vou ter? Certamente, né, igualdade. Eu não tenho nenhuma razão do detector 1 ter mais do que o detector D2, D1 e D2. Então, D1 e D2 tem, que a gente chama, a mesma probabilidade de ocorrência. Eles são equiprováveis, não tem nenhuma razão deles ser. Então, significa, se eu mandar N fótons, né, significa que eu contar em D1, ele vai ter N sobre 2, e em D2 vai ter N sobre 2. É esse o resultado do experimento. Não é o que eu quero. Esse é o resultado do experimento. Certo? Então, esse é o resultado do experimento obtido. Certo? Então, nesse experimento, é o nosso experimento,
A luz é composta por partículas. Então, portanto, ela se comporta como partícula. Ela segue uma trajetória, ou o caminho 1 ou o caminho 2. Então, esse experimento é um experimento que comprova o comportamento corpuscular do fóton. Certo? O comportamento corpuscular do fóton. Mas ela não pode ser uma onda, porque se ela for uma onda, tem que ser os dois detectores simultâneos. Então, ou é um ou é o outro. Então, portanto, essa é a conclusão que a gente chega, que esse experimento aí é com um espelho semitransparente, você tem o comportamento corpuscular. Certo? Bom, então agora vamos pegar esse experimento, ver que coisa complicou. Complicou não. Agora eu coloco entre o detector 1 e o detector 2, eu coloco um outro espelho semitransparente. Certo? Semitransparente. Então, veja mesmo. Se eu tirar o espelho semitransparente, o segundo, que está entre D1 e D2, eu tiro a ele. O que é que eu vou esperar no experimento? Metade, né, em D1 e metade em D2. Então, se eu tiver N fóton, vai N sobre 2 e N sobre 2. Agora, se eu colocar o segundo espelho semitransparente, o que é que a gente vai ocorrer com o nosso experimento? Né? Bom, então, primeiro, vamos fazer algumas brincadeiras aqui. Então, primeiro, imagine que o caminho 2, que segue o fóton, né? Então, note que a gente tem o quê? Aí já vimos no experimento que está lá, que se eu tiver as minhas partículas, então eu tenho 50% de ir pelo caminho 1 e 50% de ir pelo caminho 2. Se eu bloquear o caminho 2, que é os 50% que ele está lá, ele só segue o caminho 1. Quando ele seguir o caminho 1, aí você tem o espelho 1, o espelho semitransparente vai passar 25%, porque metade passou aqui da intensidade, vai ser 25% para cá e 25% para lá. Então, você pegar o feixe de luz, esse que vocês têm no laboratório lá, né, de física básica, meter um feixe, fizer esse experimento, vai dar isso aí. Então, você meter isso aqui com a intensidade I0 e pegar esses dois detectores, aqui vai dar I0 sobre 2, I0 sobre 4 e 0 sobre 4. Porque aquele 0 sobre 2 foi cancelado. Né? Eu bloqueei ele aí. Mesma coisa, obviamente, se eu fizer com o caminho 1. É a mesma coisa. Se eu fizer bloquear o caminho 1, ele segue o caminho 2 com metade da intensidade, aí divide ali, vai metade, metade, vai ficar um quarto em quarto. Mais uma vez, o experimento é o que a gente espera. Né? Isso é o que ocorre no nosso dia. Bom, se agora você querer agora fazer o seu experimento, aquele experimento, e explicar ele através de partículas. Né? Então, se você imaginar ele através de partículas, como é que seria? Você mete um feixe de N partículas, então significa que metade vai para o caminho 2, metade vai para o caminho 1. É esse o resultado que tem. Certo? Aí ele passa, bate ali no... Né? Então, você tem lá o feixe, né, o caminho do fóton. Aí, quando ele chegar no outro semitransparente, vai passar a metade, que já passou pelo primeiro semitransparente, a metade da metade dá um quarto. Então, passa um quarto para cá e um quarto para lá. Então, esse é o resultado facilmente entendido como partícula, seguindo um certo caminho. Né? Então, o resultado do experimento, né? Então, o experimento que você vai observar nesse aqui, ó. Então, note, nesse primeiro experimento, esse primeiro experimento, o resultado que você vai ter sem o espelho, sem o segundo espelho, é metade em D1 e metade em D2. Então, metade e metade. Aí agora eu coloco o segundo espelho semitransparente. Veja como modifica o resultado. Quando você coloca o segundo espelho semitransparente e vai colocando foto, vai aparecer em D1 100%. Então, se você colocar N fotos, todos os fotos vão para D1 e nenhum foto para D2. Esse é o resultado do experimento. Certo? Então, esse é o resultado do experimento. Aí, veja bem. Aí você diz, se eu tirar o segundo espelho transparente,
vai metade, metade. Se eu colocar, vai 100% e 0%. Então, veja que, de alguma forma, o fóton, quando chegou no primeiro espelho semi-transparente, parece mais que ele sabe que tem um segundo espelho. Ele toma uma decisão se ele vai se tornar partícula ou se ele vai ser uma onda. Eu vou explicar daqui a pouco esse fenômeno através de ondas. Né? Porque a única forma de ocorrer isso aí é que eu tenho interferência construtiva e interferência destrutiva. Para D2 destruiu e para D1 ele construiu. Né? Então, esse é um fenômeno ondulatório, o outro é um fenômeno corpuscular. Agora, se eu tiro o espelho, ele segue uma trajetória, portanto, tem um fenômeno corpuscular. Se eu coloco, tem um fenômeno exatamente ondulatório. Aí, como é que eu sei qual o caminho que o fóton seguiu? Se foi o caminho 1 ou se o caminho 2. Aí eu coloco um observador. A mesma coisa que a gente fez lá da dupla fenda, eu coloco aí um observador. Olha o que ocorre. Se eu colocar um observador aí, destrói o padrão de interferência. Destruir o padrão de interferência é dar feixe de partícula. Então vai dar metade e metade. Então, portanto, vai dar exatamente o comportamento corpuscular. Se eu não interferir, ele dá o fenômeno de onda. Exatamente esse 100% é o que a gente chama de interferência construtiva e esse 0% interferência destrutiva. Isso é um resultado experimental que foi obtido exatamente. Se agora você pega, note que eu coloquei L1 igual a L2, chama o braço do meu interferon. Se agora eu posso variar L1 e L2 e ver como é que vai acontecer as probabilidades, o número de fótons em cada detector. E posso medir isso, o número total de fótons pelo número total, eu dou probabilidade. E aí eu tenho esse padrão de probabilidade, exatamente essa que tem aí. Quando L1 for igual a L2, que é igual a 0, ele vai todo mundo para D1. E D2 é igual a 0, a probabilidade. E à medida que você vai variando L1 e L2, você vai dividindo a probabilidade de um e aumentando da outra. E tem esse padrão exatamente que ocorre. Se você colocar o olho, ou um observador, ou interferir no experimento, vai dar um meio. Certo? Sem a interferência, dá o padrão de interferência. O padrão exatamente de interferência, que é de onda. Então, onda e partícula, elas se manifestam quando você faz cada tipo de experimento. Quando você tentar enxergar qual a trajetória, ela se comporta como um corpúsculo. Comportar como corpúsculo, ela tem esse padrão aí, é exatamente o mesmo. Isso aí é um gráfico qualitativo, mas é o resultado experimental. Esse é o resultado experimental daquele de 1886. Isso aí eles fizeram, isso aí. Né? Mediram L1 menos L2 e está aí o padrão. Padrão exatamente de interferência. Mostrando exatamente a ideia do fóton. Né? Então, essa é uma frase que está no livro do Feynman, que diz assim: um fenômeno que é impossível, absolutamente impossível de explicar em qualquer forma clássica e que traz em si o coração da mecânica quântica. É exatamente isso. Você não consegue explicar isso, a ideia é usando a física clássica. Note que o único fóton, essa conclusão que vai chegar, vai interferir com ele mesmo. Isso é extremamente fora do nosso, da nossa compreensão do nosso cotidiano. Porque o fóton não é uma partícula. Ela vai se comportar lá como uma excitação, né? A menor excitação, então, portanto, ela como uma onda. E, portanto, ela pode se dividir e formar aquele padrão que tem ali. Né? Então, se você querer entender aquele experimento como fóton, como partícula, então você tem duas possibilidades. Né? Uma, se ele for pelo caminho 1, então imagine que venha pelo caminho 1. Então, quando ele seguir pelo caminho 1, aí vai para o detector 1 e detector 2. Note que quando ele passar para cá, então depois de N fóton, então você vai passar N sobre 2 ali. Por isso que vai dar N sobre 4 e N sobre 4
nos dois detectores. Ou, se você quiser, ele segue o caminho 2, vai n sobre 4 e n sobre 4. Né? Então, esse é o experimento, a explicação usando a ideia de corpúsculo, foto como corpúsculo. Sendo que essa explicação não explica o resultado experimental, porque o resultado que está lá dá 1/4. Daria um gráfico que depende de L1 e L2, daria 1/4 esse número nos dois detectores. E esse não é o resultado que observa. Então, o resultado que você observa não pode ser explicado usando a ideia de corpúsculo. Né? Então, imaginar por onde vai o fóton, né, opção 1 ou 2 é falsa. Então, não posso, né, fazer essa opção, porque o fóton não está se comportando como partícula nesse experimento. Ela se comporta como onda. Então, fazer essa pergunta não faz mais sentido. Né? Se os dois caminhos forem fechados, logo, obviamente, né, ele não vai nenhum nem o outro. Né? Fechou os dois, o fóton não vai para nenhum detector. Né? Então, a única solução possível é que o fóton segue os dois caminhos. Seguir os dois caminhos é o aspecto do fóton não como corpúsculo, porque como corpúsculo é indivisível, mas ele como excitação, ele como onda. E, portanto, ele pode seguir os dois caminhos, e de tal forma que ele vai fazer a interferência destrutiva e a interferência construtiva. Portanto, explica o experimento desse interferão. Né? Então, não faz sentido, nesse experimento, né, falar o caminho. Porque se você falar de caminho, tentar saber por qual o caminho, perde o padrão. Uma pergunta qual é o caminho não tem mais sentido nesse experimento. Bom, então eu vou terminando aqui esse apanhado sobre a dualidade da onda-partícula. Esse aqui é um experimento real, né? Real não foi feito aqui em Paris, Recife, mas você pode. Os chineses estão fazendo isso com um satélite, que chama-se fótons emarelhados, fótons gêmeos, para analisar o fundamento da mecânica quântica. O que ele contou? Eu tenho, que chama-se calcita, é um cristal de calcita, que eu meto um único fóton. Então, a gente já sabe que eu consigo pegar um laser de um único fóton. Então, isso é possível. Então, quando eu colocar o fóton, né, passando sobre esse cristal, ele vai dividir esse meu fóton em dois fótons, chama-se fóton gêmeo. Um que é vertical, o outro ele é horizontal. Então, você tem esses dois fótons emarelhados. Por que emarelhados? Porque eles não estão desinformados entre si. Significa o quê? Se em Quari eu pego esse fóton que está me chegando e eu digo que ele é vertical, com certeza o fóton que chegar lá em Recife vai ser horizontal. E vice-versa. Se eu souber que um é vertical, o outro é horizontal. Esses dois estados, eles estão entrelaçados entre si. Eles não estão descorrelacionados. E essa informação, ela viaja instantaneamente. Aí você pode dizer que isso violou a relatividade, né? Porque andou mais rápido a informação do que a velocidade da luz. Mas o meu sistema é um único. Não é dois sistemas. Porque a teoria da relatividade, ela diz uma informação de um sistema para o outro, que não pode propagar mais rápido que a velocidade da luz. Aí, esses fótons gêmeos, ou emarelhados, ele é um único sistema, não são dois sistemas. Você não está mudando informação de um sistema para outro. Ele está dentro do mesmo sistema. Então, você não está violando a teoria da relatividade. Então, portanto, saber a informação de um, instantaneamente você sabe a informação do outro. Então, é assim que você constrói, né? Você pode construir um sistema binário. Então, um sistema binário que a gente tem agora vai ser exatamente o fóton, pode ser um sistema binário, para transmitir informação. Essa é a base que a gente chama da computação quântica. E o fóton é uma das formas de fazer isso. Né? É uma das formas de fazer isso. Aqui eu tenho o resultado nosso estudo, que é importante essa finalização do que o fóton como dualidade da partícula.
E aqui tem uma ditado que é o Glauber, que fez exatamente. Então, não é mais uma bola de bilhar, né? O Glauber diz, bem, isso está no artigo dele, de 1950. Ele diz, bem, é um dilema. O que é um fóton? É uma partícula pontual? Não. É um pacote de onda? Bem, talvez. Então, o que é isso? Para mim, é principalmente apenas uma excitação de um estado quântico. Então, essa é o objeto, que a gente chama de objeto abstrato, que define o fóton. Então, o fóton, definir ele como essa excitação, né, esse objeto abstrato, é a forma que os físicos aprenderam de manusear os fótons e parar de se preocupar ele como uma entidade clássica. Então, praticamente, essa é a nossa definição de um fóton. Né? Então, o fóton é uma excitação elementar. Ela não tem essa ideia, inicialmente, né, de uma partícula imaginária que pudesse ter alguma forma ou alguma... Né? Então, na verdade, ela é uma excitação do meu campo eletromagnético. Né? Então, aqui é uma brincadeirinha só para relaxar um pouco. O Chicó, me diz uma coisa, o que é esse danado do fóton? Aí o Grilo, não sei, só sei que ele é assim. Então, o fóton é isso. O fóton, a gente sabe manusear, tem as propriedades, é assim que funciona, e se a gente questionar, como diz o Feiner, a gente vai conseguir fazer perguntas e muitas coisas a gente não vai ter resposta. É a única coisa que a gente possa saber sobre o fóton, exatamente como ele funciona e como eu sei manusear. Então, como eu sei manusear, eu sei fazer muitas coisas com o fóton. Inclusive, agora eu sei fazer feixe de um único fóton. Eu sei agora transmitir informação, então eu sei manusear tanto matematicamente como experimentalmente. Então, essas coisas é o que os físicos fazem. Então, essa é o que chama a ideia ortodoxa. É assim que funciona. É assim que a gente vai aplicar. Diferente que você tiver uma visão mais realista, aí você complica. Entender o fóton do ponto de vista real, do que a gente tem na nossa concepção, né, cognitiva, é difícil. Né? Pelo menos ninguém até hoje descobriu. Então, é mais fácil manusear e aplicar e entender o que a gente chama de interpretação Copenhague. O fóton funciona, ela tem essas propriedades, e é assim que ela vai funcionar. Né? Isso vai com todo experimento que eu fiz com o fóton, vai ser feito com a partícula. E a partícula vai ter a mesma coisa. É assim que ela vai se comportar, esse comportamento dual dela. Bom, então vou dar início aqui, faltam 15 minutos, ao nosso quarto ponto da nossa aula. Né? O trabalho que um de vocês vai falar do trabalho de Louis de Broglie, de 1922, que ele demonstra a fórmula de Planck, usando o que ele chama moléculas de luz. Né? O que a gente vai falar a partir de agora são os trabalhos de Louis de Broglie, né, de 1923. Né? E os primeiros trabalhos de Louis foi sobre raio-x, que ele trabalhou junto com o irmão dele. Então, os primeiros trabalhos que eu estou falando são os trabalhos relacionados com a teoria quântica da radiação e a ideia que a gente vai falar de onda de matéria. Né? São basicamente esses três artigos, são os três artigos de 1923. É isso que a gente vai agora descrever ele detalhadamente para vocês. Começar hoje e na quarta-feira a gente termina. Eu estou tentando fazer isso, e no meu livro faço essa abordagem, para ela ser muito mais aprofundado do que a gente tem nos livros didáticos. Os livros didáticos que a gente tem por aí resume Louis de Broglie em uma linha, né? Ele diz os postulados de Broglie é isso. Eu preferi não seguir esse roteiro e seguir um roteiro um pouco mais árduo, ou maior, ou mais alongado,
mas que mostre como é que ele construiu os trabalhos dele baseado nos trabalhos originais. Né? Então, é isso que a gente vai tentar construir aqui, certo? Então, é a partir de agora que a gente vai falar sobre os postulados, mas, na verdade, a gente vai falar dos trabalhos de Broglie, como é que ele construiu, né, os resultados que estão muito no livro-texto jogado, certo? Então, é essa coisa que a gente vai fazer, né? Então, o primeiro trabalho dele, né? Então, o primeiro trabalho dele é sobre as ondas de matéria. Né? É o primeiro trabalho, de 1903, a relatar. Então, ele tinha trabalhado em 1922, né? Já tinha trabalhado em 1921 com raio-x, 1922, e em 1923 ele tem um insight de 1987 que ele fala, ele estava vivo ainda, que ele fala o que ele pensou, né, quando estava desenvolvendo a sua teoria. Né? Vou ler para vocês. Ele diz assim: bruscamente, no final do ano, no final de outono de 1923, todas essas ideias começaram a se cristalizar em meu espírito e publiquei 3 notas fundamentais nessa revista francesa que está aí, que foram o primeiro ponto de partida da mecânica ondulatória. Veja o nome que ele adotou, a mecânica que ele estava tratando de mecânica ondulatória. No ensaio publicado no livro, New Perspective in Physics, né, está lá, né, de Broglie criticou os autores modernos ao preferir usar o termo mecânica quântica ao invés de mecânica ondulatória, pois para ele a mecânica ondulatória seria responsável por todo o desenvolvimento matemático moderno da teoria quântica. Ele se referiu a esses autores como sendo crianças pequenas que desconhecem seus pais. Né? Então, na verdade, a mecânica que ele começou a construir é o que ele chama mecânica ondulatória. Posteriormente, o Schrödinger vai dar continuidade a essa mecânica ondulatória. Hoje a gente fala mecânica quântica como se fosse tudo a mesma coisa. Não é, do ponto de vista histórico. A mecânica quântica é a mecânica das matrizes de Heisenberg. E a mecânica ondulatória, iniciada por de Broglie e depois formalizada por Schrödinger. É essa mecânica ondulatória que a gente vai muito estudar. Mas, no fundo, a gente chama mecânica quântica, mas não é a mesma coisa do ponto de vista histórico como ela iniciou. Por isso que o de Broglie ficou muito chateado vendo essas coisas sendo usadas sinonimamente. Mas isso é só um detalhe técnico, mas não, nada interfere no nosso desenvolvimento. Bom, então veja a primeira ideia que ele propôs. Né? Então, o primeiro trabalho dele é sobre ondas e quantas. Né? Ondas e quantas. Então, ele imaginou o seguinte. Primeiro, ele considerou a teoria quântica de Einstein, então isso ele estudou, e o fóton, né? Na verdade, o nome fóton ainda não tinha, ele chamou de partícula de luz, assim como átomo de luz. Né? Então, o átomo de luz a ele associado, ele associou que tinha uma massa m, certo? Então, ele não disse que a massa do fóton ou da partícula da luz do quanto é zero. Ele associou que tem uma massa m0, certo? E, por sua vez, viaja com uma velocidade v menor do que a velocidade da luz. Aí, o que é que acontece? Bom, então, pela teoria da relatividade, se ele está em repouso, imagina esse átomo de luz está em repouso, a energia dele, da teoria da relatividade, é m0c². E pela teoria de Einstein, né, essa luz carrega H, ele chamou de I0, que é a frequência quando essa partícula, né, esse átomo de luz, está em repouso. E aí ele igualou, coisa que o Einstein não fez, né, então ele já começa a dar uma certa propriedade a esses átomos, que faz com que ela vibre com essa frequência, que é dada com mc² sobre H. Essa foi a primeira ideia usada por de Broglie. Definir uma frequência desses átomos de luz, que é esse que dá aí. Onde m0 é a massa desse átomo. A gente sabe que a massa é zero.
mas ele usou esse M0, né, no seu trabalho original. Bom, aí vamos começar a ver as inconsistências que ele começou a construir para tentar chegar finalmente aos postulados. Não foi tão trivial como a gente imagina, né? Então, dada a minha frequência que está lá, então se minha partícula agora está em repouso, ela tem aquela frequência de zero, que é essa aí, M0, C ao quadrado sobre H. Então, essa é a minha frequência dela em repouso. Então, eu usei a minha energia, M0, C ao quadrado. Se ela tiver em movimento, então, pela teoria da relatividade, a energia dela é gama M0, C2. Não é isso? E isso, por sua vez, vai ser igual a H-Ni, onde agora é a frequência desse átomo de luz viajando no espaço. Ele agora não está parado. Então, agora que tem H, M0C2. Mas sendo que M0C2 é H Ni0. Aí cancela H sobre H e eu tenho uma relação entre Ni e Ni0. Onde gama é aquele fator de Lorentz. 1 dividido por V ao quadrado, né? Raiz quadrada de 1 menos V ao quadrado, C ao quadrado. Então, essa é a frequência que ele determinou desse átomo de luz. Bom, aí agora os primeiros problemas que começou a ocorrer. Então, está lá a frequência que ele determinou, igualando a energia de Einstein lá com a energia relativista. Então, ele determinou a primeira relação. Bom, então você veja que lá, o V, como ela está no denominador, essa minha frequência, a frequência aí em cima, né, ela aumenta, né? Porque como ali é um fator, um número maior que 1. Então, a minha frequência aumenta, né? Porque aquele fator que está ali é um número menor que 1, menor que 1. Dividir por um número menor que 1 dá um número maior que 1. Então, gama é um número maior que 1. Então, a frequência aumenta, né? Quando você está com uma certa velocidade andando um dado referencial. Agora, se você aplicar a teoria relativista, né, de mudança de frequência, então, entre dois referenciais, então, lá na teoria de mudança de referencial, lá no Física 4, esqueci de colocar, mas está lá no livro do Halliday, você passa de um referencial para o outro, lá na teoria da relatividade, você mostra que a frequência, quando você passa de um referencial para o outro com velocidade v, ela vai exatamente como está aí. Ela, no lugar de aumentar, como a gente obteve anteriormente, ela diminui. Né? Então, isso mostrou... Note que a construção de um trabalho é isso que a gente tem que frisar. Ela não é só linear, ela tem as imperfeições. Essas imperfeições que eu estou mostrando que ele vai vencer para chegar ao seu resultado final. Então, note que ele obteve duas frequências e duas frequências diferentes. Uma aumenta e a outra diminui quando você vai para o referencial que anda com certa velocidade v. Então, isso intrigou ele. Essa foi a primeira coisa que intrigou nesse trabalho que ele fez de 1923. Né? Bom, então ele começou a construir, vou agora terminar isso, mas deixar para a próxima aula o resto, uma função de onda fictícia. Então, vou explicar o nome, por que o nome fictício. Então, agora ele começou a construir, né, saindo do fóton, e agora passou para uma partícula material. Certo? Então, o fóton, eu estou colocando m igual a 0, mas ele não colocou m igual a 0. Ele colocou 10 a menos 43 kg. Ele deu um chute lá para a massa dele. De tal forma que, para a massa muito pequena, a velocidade com que essa partícula de luz viaja é aproximadamente a velocidade da luz. Então, essa foi uma estimativa que ele fez, sem nenhuma, diria assim, para garantir que a velocidade dessa partícula de luz viaja com a velocidade da luz. Ele deu um chute para essa massa m. E hoje a gente sabe que a massa é zero. Né? Então, esse é o comportamento dual da luz, do fóton. Agora, para a partícula material. Ele criou o que ele chamou de uma partícula ou uma função de onda fictícia. Então, vamos lá.
Vamos pegar aqui o referencial XY. Então, está aí o meu referencial que eu vou descrever a minha partícula. Então, eu tenho uma partícula de massa M, então agora é relativístico, então note que ele usou tudo, a ideia dele é relativística, que anda com velocidade V, certo? Então, essa função de onda que ele associou, uma função de onda fictícia, certo? Ela é, né, A exponencial de menos I ômega 0 T0, onde ômega 0 é 2π μ 0. E T0, né, mudança de referencial, então estou em cima da partícula, no tempo próprio, eu tenho a mudança de tempo que está dado por essa equação que está aí. Né? E a frequência, ela se relaciona, que nesse instante vimos, né, com esse gama Ni zero. Então, essa é a função de onda que ele criou. Né? Não sei se vai... Então, dada essa função de onda, ele faz o quê? Substitua agora, onde tem T0, esse T0 que está aí na teoria da relatividade. Né? Então, ele está construindo uma função de onda que ele chamou, no próprio artigo, função de onda fictícia. Certo? Uma onda fictícia. Então, substituiu o valor de T0 na nossa função de onda. Certo? Bom, então agora ele vai usar a ideia da teoria ondulatória que ele conhece de onda plana. Então, ele usou aquela onda plana como a minha onda fictícia, e quando agora a onda está viajando, né, uma onda que a gente chama progressiva, então essa minha onda clássica, ela é x menos vt, o vf, onde vf é a velocidade de fase, como a fase viaja. Então, a onda clássica tem esse comportamento. AC, exponencial de IK, x menos VFT. Certo? Então, essa é a onda clássica que a gente conhece, de uma onda plana, conhecida. Aí, o que é que eu vou fazer agora? Se eu comparar a minha equação que está lá, se vocês observarem aqui a minha equação, o que tiver multiplicando em x é V sobre C2. Certo? Desculpa. O que está multiplicando x, né? Então, aqui está ômega. Aí aqui, ó, vai ficar ômega T. Tem ômega T aqui embaixo. Beleza? Agora aqui vai ficar ômega, certo? Ômega V sobre C2. V sobre C2 vai ser igual a K. Certo? Vai ser igual a K. Certo? Essa relação que está aqui, primeiro, é da onda clássica. Se você agora pegar e comparar exatamente isso que eu estou fazendo, comparar essa parte que tem assim, o produto que está multiplicando x, que é ômega V sobre C2, vai ser igual, comparado com a onda clássica, ao meu fator K. Comparei com o valor K. Sendo que o meu K, na nossa onda clássica, é ômega sobre VF. Portanto, eu tiro o valor de VF. O VF vai ser C, que multiplica C sobre V. Como C é maior que V, a velocidade de fase é maior que a velocidade da luz. Essa foi uma conclusão estranha que ele obteve. Certo? Bom, eu vou parar por aqui. Porque já são 6 horas, eu não quero passar do tempo. Certo? Então, na próxima aula, a gente vai dar prosseguimento disso e vamos ver, então, com a única transparência, como é que ele chegou a partir daí aos postulados dele. Né? Então, os postulados dele vai surgir dessas coisas bem consistentes, velocidade e fase, e depois ele, no segundo trabalho, ele resolve essa inconsistência de descrever uma partícula, né? Descrever uma partícula através de uma onda plana. Ele vai chegar à conclusão que uma partícula não pode ser descrita por uma função de onda desse tipo. Né? Então, a gente vai estudar isso na outra aula. Né? Então, essa é nosso finalmente, porque senão a gente